Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como aplicar os princípios do Solid utilizando a linguagem Dart, beleza? Bom, para quem não sabe, o Solid é composto por 5 princípios e o primeiro deles é o assunto do nosso vídeo de hoje, é esse S aqui, e ele diz respeito a que uma classe deve ser responsável por apenas uma única coisa, ok? Então, eu criei um exemplo aqui de uma classe de pagamentos e coloquei uma função aqui também chamada pagar. Ela coloca um print aqui dentro, simplesmente faz um print e chama essa função aqui embaixo de gerar comprovante. Eu declarei ela aqui embaixo dentro da nossa classe de pagamento e ela simplesmente gera um comprovante através de um print, ok? Qual é o problema que está acontecendo aqui? O problema é que a nossa classe de pagamentos não é responsável, não deveria ser responsável por também gerar o comprovante após fazer um pagamento, certo? Esse é o primeiro princípio do Solid. Ele já está quebrando aqui esse princípio, por quê? Porque a nossa classe de pagamentos está sendo responsável tanto por fazer um pagamento quanto gerar um comprovante. Então, o que a gente deveria fazer aqui é tirar essa função daqui, que não faz parte do que uma classe de pagamentos faz, e colocar ela em outro lugar, em uma classe específica para fazer somente a geração de comprovantes, ok? Então a gente precisa corrigir isso aqui para conseguir aplicar esse primeiro princípio do Solid, em que ele diz que a nossa classe deve ser responsável por apenas um assunto. Então, nesse caso aqui, o assunto responsável por pagamentos é pagar contas, ok? Transações, e gerar comprovantes não faz parte aqui do escopo da nossa classe. Então, essa daqui seria a forma errada de fazer, que quebra o primeiro princípio do Solid, beleza? Então, a gente pode vir aqui do lado, agora implementando da forma correta, já seguindo o princípio da responsabilidade única. Então, a nossa classe de pagamentos agora, seguindo o princípio, tem apenas a função de pagar. E o que a gente fez com a função que estava aqui dentro de gerar comprovante? A gente criou uma classe aqui embaixo, beleza? E a gente separou a responsabilidade de gerar comprovante apenas nela. A gente tirou da classe de pagamentos e colocou aqui na classe de comprovantes, beleza? E aí a gente criou uma função aqui, gerar comprovante, e ela põe um print aqui de gerando comprovantes, ok? E aí o que acontece aqui na nossa classe de pagamento? A gente simplesmente, após realizar o pagamento, chama a classe comprovante e, como é uma função estática, a gente consegue chamar ela dessa forma aqui sem precisar instanciar a nossa classe, ok? Então, dessa forma aqui a gente consegue corrigir o erro que a gente tinha aqui no exemplo anterior, em que a nossa classe de pagamento estava sendo responsável por fazer duas coisas distintas que não convinha ela fazer, e aí a gente separou uma classe que é responsável só por isso, por gerar comprovantes, ok? Então, nesse primeiro vídeo, a gente aprendeu a como corrigir um erro que a gente tinha aqui na declaração da nossa classe, em que ela era responsável por fazer duas coisas. Então, observe que o problema não é ela fazer duas coisas. O problema é que ela estava sendo responsável por fazer duas coisas. Então, quando a gente separou aqui no nosso exemplo corrigido, ela continua fazendo duas coisas, mas não é responsável por gerar o comprovante. Essa geração de comprovante ficou como responsabilidade de outra classe, ok? Então, o problema não é fazer duas coisas, e sim ser responsável por fazer duas coisas que não fazem parte do mesmo escopo, nesse caso aqui, pagamentos, ok? Espero que você tenha entendido o primeiro princípio, que é o da responsabilidade única, e no próximo vídeo a gente vai ver o segundo princípio do Solid, que é o Open Closed. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e já ative o sininho para ser notificado assim que a gente publicar o outro vídeo, beleza? Então eu te espero lá, falou e até o próximo vídeo.